Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Mais uma aula de física, mais um vídeo de física e hoje ele vai falar sobre a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton é muito importante para a dinâmica, tanto quanto a primeira e a terceira, todas elas são importantes. Mas essa daqui parece que vai ficar mais ligada a você porque ela vai te dar a ideia da equação que você vai utilizar tanto algebricamente quanto vetorialmente para poder resolver exercícios. Então você vai usar tanto que parece que ela é mais importante, tá bom? Então vamos lá. Nós já temos a noção de aulas anteriores do seguinte: a velocidade ela nos dá a percepção da mudança de posições a partir do tempo, né? Com o intervalo de tempo. Quando eu preciso mudar a velocidade de um corpo, eu uso o agente físico chamado força. Então o que nós já entendemos? Nós já sabemos que quando eu, por exemplo, tenho uma caixa parada em uma superfície, e aqui vamos entender que não tem nada para atrapalhar, não tem resistência do ar, não tem atrito, nada vai me atrapalhar por enquanto, tá? E eu quero tirar essa caixa do repouso, fazê-la se movimentar para a direita, por exemplo, e aumentar a velocidade dela, eu venho aqui e aplico nela uma força. Por exemplo, poderia no popular empurrá-la. A partir do momento que eu aplico essa força, essa velocidade pode variar, pode mudar. Tranquilo? Eu quero apenas hoje pensar sobre movimentos retilíneos. Depois eu vou trabalhar com a ideia dos circulares, que entra a parte do vetor. Hoje nós vamos pensar primeiro, inicialmente, no módulo, tá bom? Quando eu aplicar essa força, eu quero, na verdade, fazer a velocidade variar. Então eu entendo o seguinte: a variação da minha velocidade, ela vai depender do quê? Será que eu consigo variar mais ou menos a velocidade? Por exemplo, está 0, eu quero passar para 10. Está em 0, eu quero passar para 80. Eu vou variar a velocidade à medida que eu aplique uma o quê? Força. Então, a maior variação de velocidade me faz pensar em uma aplicação de uma maior força. Então, a ideia é, quanto maior a força, maior a variação da velocidade. Legal? Mas tem também o seguinte, ó. Eu posso variar essa velocidade aplicando força, obviamente. Porém, eu tenho que pensar na seguinte possibilidade. Imagine que eu aplique uma força de 10 newtons durante 1 segundo. A minha velocidade vai ter uma variação. Se eu continuar aplicando a mesma força, então a força está constante, só que durante 30 segundos, a velocidade vai aumentar mais. Então a minha velocidade também depende, além da força, do intervalo de tempo que eu aplico essa força. Então ela depende do tempo. Certo? Será que a minha velocidade também depende de outra coisa? Será que ela depende do popular? Por enquanto vamos usar esse termo. Quão pesado ou quão leve é esse corpo? Será que se eu aplicar uma força de 10 durante 1 segundo num corpo de 1 quilograma, eu tenho a mesma variação de velocidade se eu aplicar a mesma força durante o mesmo tempo num corpo de 100 quilogramas? O corpo mais pesado ele reage de uma forma diferente do que o mais leve? Nós vamos ter que pensar nisso. Então a minha variação de velocidade, eu percebo também que ela depende da minha o quê? Massa. Que é uma medida, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Legal? Então veja, eu não coloquei simbologia de proporcional aqui para nós ainda não falarmos, vamos falar logo logo, do que é diretamente ou do que é inversamente. Tá bom? Então o que eu tenho aqui é o seguinte: a minha variação de velocidade, ela é proporcional à força. Quanto maior a força que eu aplico para fazer o corpo começar a andar, a tendência é que o ΔV seja cada vez maior. Então, quanto maior a força, maior o ΔV. Também é proporcional ao tempo, diretamente proporcional. Então, uma coisa é eu pegar esse pincel e dar um tapa nele e tirar minha mão.
Outra coisa é eu aplicar a mesma força que eu apliquei usando, né, usando a força no tapa, mas empurrar. Então, empurrar com a força de 10 é diferente de eu tocar com a força de 10. Então, o intervalo de tempo em que a força é utilizada faz a velocidade também variar. Quanto maior esse intervalo de tempo, maior a variação da velocidade. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Em matemática, para eu sair da minha proporcionalidade e cair na minha igualdade, eu preciso acrescentar uma constante. Essa constante vai ser a medida associada à massa do corpo, que na verdade se um corpo é mais pesado, eu tenho mais facilidade ou mais dificuldade para movê-lo ou para pará-lo. Quanto mais pesado o corpo, mais dificuldade eu tenho para fazer com que ele saia daquele estado que ele está. Se ele está em repouso, eu tenho mais dificuldade de tirá-lo do repouso. Se ele já vem em movimento, eu tenho mais dificuldade de tirá-lo do movimento. Então, essa medida da massa está associada à inércia do corpo. E ela acaba sendo inversamente proporcional. Quanto maior a massa, mais difícil obter a variação de velocidade. Então, fica inversamente proporcional. Vamos passar essa massa para cá. E eu vou isolar a força. A força vai ser igual a massa vezes ΔV dividido pelo ΔT. E você já conhece lá da cinemática essa razão. Ó. Essa razão nós chamamos de aceleração. Então, a nossa segunda lei de Newton vai ser trabalhada inicialmente desse jeito. Ó. A força vai ser a massa vezes a aceleração. Eu vou aproveitar aqui e já colocar um R. Então, aqui a nossa aceleração. No sistema internacional, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é a nossa massa. No sistema internacional, é o quilograma, certo? E isso aqui é a nossa força resultante. Que no sistema internacional, a unidade vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso vezes isso. A unidade disso vezes a unidade disso. Só que essa unidade, com justiça, é chamada de Newton. Então, o que é 1 Newton? É 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem, galera? Nós vamos começar desenvolvendo exercícios sobre o módulo disso. Mas não esquecer que a força é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, vou precisar trabalhar conceitos de vetores, tipo decomposição, soma e assim sucessivamente. Tanto nas questões de equilíbrio, quanto nas questões em que eu precise calcular a aceleração. Depois nós vamos introduzir, inclusive, isso aqui nas forças em trajetórias curvilíneas. Mas a relação matemática algébrica inicial é justamente essa. Então essa é a cara da segunda lei de Newton. Nós guardamos isso daqui. Muitos exercícios que nós vamos atribuir essa equação. Tudo bem, galera? Tranquilo? Se você gostou, clique ali no like, repasse isso para os seus amigos, compartilhe com eles, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para receber mais vídeos disso daqui, mais exercícios vestibulares e assim por diante. É isso aí, galera.